Agora vamos falar de uma figura, né, bonita, né? Quando fala de Natal, a gente sempre vai lembrar dessa figura aí, né, do presépio, né? E só vou falar duas coisas para vocês, tá? Essas imagens aí são totalmente fake news. Não existia, não existiu isso, tá? Isso foi inventado mesmo com um propósito de para enganar mesmo, tá? Isso não tem nada a ver com o que foi mencionado lá no livro de Lucas, né, que fala sobre essa passagem aí. Não tinha essa estrela foi introduzida depois. Esses camaradas aqui que são chamados de reis magos não eram reis e não eram magos, tá? E Então, eles e e os magos que visitaram a Jesus já não era nesse local aí, já era não na era nesse casa. local e foi anos depois, né? É. Depois que Jesus já estava com 2 anos. E não eram três, não se sabe ao certo a quantidade, eram vários, tá? E não eram aqueles nomes, né, que é Baltazar, Gaspar, eu agora não lembro o outro nome. Não, esses nomes foram inventados Vamos a ver. origem, né? Quem teve essa brilhante ideia, né? Foi em 1223 por Francisco de Assis, né? Para quem não conhece, ele é o padroeiro dos animais, né? Aí ele teve a brilhante ideia de fazer um cenário para a representação do nascimento de Jesus. E aí foi colocado o boi e o jumento, né? Num... Irmão, isso aqui é totalmente idolatria, tá? Só para deixar avisado, é bonito, só que é idolatria. Você pode falar que é uma arte, é arte barroca, né? Eles falam, é arte barroca, é bonito. Só que é idolatria, tá? Porque a Bíblia condena esse tipo de coisa, porque a Bíblia fala para a gente não fazer imagens, né? Então, são idolatria, é uma idolatria total isso. E na verdade, assim, de forma oculta, a gente está vendo ali a Semíramis e o Tammuz, né? E o O Nimrod. menininho, o menininho Jesus ali, no caso, é o Tammuz. Só É. para lembrar o pessoal, principalmente quando é festa dos tabernáculos, eu falo mais desse assunto. Existiram dois grupos. Quando Jesus nasceu, no primeiro dia que ele nasceu, Deus enviou os anjos e falou com uns pastores. E aí esses pastores foram visitar Jesus lá na cabana, certo? Ok, isso foi no dia que ele nasceu. Passou-se o tempo, né? Muita gente diz, o Marcos falou aqui, o Rodinei também falou, calcula-se, a gente não sabe ao certo, mas já havia passado a festa dos tabernáculos, já havia passado o tempo, e aí Jesus estava numa casa, na casa dele. Aí foram lá os magos. Então, a primeira vez, no primeiro dia, foram os pastores, e depois, muito tempo, foram os magos. A gente não sabe se eles eram reis, né? O nome magos quer dizer que eles eram os cientistas da época, Eles eram chamados de sábios, né? Eram os sábios. sábios, Sábios, astrônomos. astrônomos. é, Eles apareceram, eles seguiram a estrela, que muita gente discorda, mas está na Bíblia. Eles seguiram a estrela e eles deram três tipos de presente: ouro, incenso e mirra. Mas não quer dizer que eram três reis ou três magos. Eram magos. O número pode ser maior do que três, né? Mas eles deram três tipos de presente: ouro, incenso e mirra. Só lembrando de novo, não foi em Belém que os magos visitaram, É. certo? Jesus nasceu em Belém e os pastores naquele dia, sim, foram lá. Só E não para teve ninguém. sino, hein? Não teve Só, sino. certo, só para Que a ninguém música ficar com fala essa bate dúvida. sino pequenino de Belém, não tem. Belém não tinha sino. Não tinha sino. Vamos lá, então. Isso aqui que eu acho muito interessante, é Aí bom para vamos falar todo um mundo pouco saber. das velas, né? Não é que é pecado, tá, irmão, você acender vela, né? É assim, vela que fala assim, acabou a força, obviamente, né? Você vai pegar uma vela e vai acender, porque você não vai ficar no escuro, né? E tem regiões que até hoje no Brasil, por exemplo, em regiões distantes, principalmente comunidade de ribeirinho, tem alguns lugares que não tem ainda luz elétrica. Talvez tenha um geradorzinho lá, mas a maior parte das regiões ali mais distantes ainda tem vela. Então não significa que eles estão idolatrando alguém, idolatrando alguma coisa. Mas nesse caso aqui, nós vamos falar um pouco sobre a ideia dessa vela de Natal, né? Como eu mencionei lá na parte da árvore de Natal, a árvore de Natal ainda não tinha luzinha,
Não tinha essas coisas que nós temos hoje. A ideia da luzinha é uma ideia moderna. E foi em 1928 que foi um inventor que criou a lâmpada fluorescente, aquela lâmpada fluorescente, a lâmpada incandescente. As luzinhas de Natal eram aquelas lâmpadas, se esquentavam. Aí foi no começo também, quando tinha eletricidade. Sempre foi vela. Então as velas sempre acompanharam as árvores de Natal. Obviamente que é um ritual pagão, tá? Toda religião pagã tem velas. Pode ver, todo sacrifício, qualquer filme que você assistir que tem essa parte, você pode ver que tem vela acesa, obviamente, né? São velas de vários tamanhos. Então a vela de Natal não seria diferente, tá? Ela é dedicada aos deuses, né? Acendida, fazendo o ritual do solstício do inverno, o que é o solstício de inverno? Inverno na Europa, os dias são bem mais curtos, né? As noites são bem mais longas. É igual no inverno brasileiro, aqui, só que na Europa, dependendo da região, o dia é muito curto. Amanhece por volta de umas 9 da manhã, e quando já é 4 horas da tarde, dependendo da região, já está totalmente escuro. Tem regiões que até 3 horas, 3 e meia da tarde já tá começando a escurecer no inverno. E tanto que no verão é o oposto. Tem países que no verão, 9 horas da noite ainda está claro, né? E mesmo também com horário de verão. E tem regiões que o sol não se põe, fica 24 horas de dia. E o inverno é muito curto, então a vela também era para isso, né? E eles colocavam, também eram usadas para invocação de demônios, tá? As velas também. Diz que é uma simbologia para manter os demônios vivos, né? A ideia, você pode ver que bate, né, um pouco com o paganismo romano, né, que puxou esse negócio de vela, né? Aí inventou a vela para os mortos, essas coisas surgiu praticamente daí. Foi a mesma ideia, basicamente, a vela de Natal. Hoje não tem nada a ver, né? Se você for ver assim, praticamente não se acende mais vela de Natal. No máximo que acende é na hora da ceia lá, mas é bem rápido. Mas hoje não tem mais essa tradição de vela, justamente por conta das luzes, né? As luzes de Natal praticamente acabou com essa ideia de vela. Então, como eu disse, sim, você pode deixar uma vela acesa para iluminar o ambiente. De repente, você vai fazer um jantar romântico, você pode ir lá acender uma vela aromatizada, não tem problema nenhum, tá? Pode ficar tranquilo, que não é referente a essa vela que a gente está mostrando aí. Isso é só para título de curiosidade mesmo. Só não deve assim. Você, primeiro, não se pode conversar com mortos. Então, não pode ter vela. Ah, vou acender a vela para o meu anjo da guarda. Isso não pode, né? Porque isso é ritual, mais do que um ritual pagão, é uma forma de invocação de espíritos imundos. E os espíritos, eles são legalistas. Jesus disse isso, que eles podem sair de um lugar, de um ambiente, de uma pessoa, e depois de um tempo ele vai lá ver como é que está o local. Se tiver vazio, ele volta e convida outros 7 piores do que ele. Normalmente isso vem pelas velas. A menorá, de fato, ela representa a lâmpada de Deus. Naquele tempo não tinha energia elétrica, ela iluminava o templo. Ainda hoje, tradicionalmente, em toda festa bíblica, se acende a menorá, porque ela é a lâmpada de Deus. Então, ela representa isso, o brilho do Senhor em nós, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, sim, com velas que, se for para iluminar o ambiente, como o Marcos falou, tranquilo, né? Ou fazer até um jantar romântico, mas tem que tomar cuidado se tem qualquer tipo de simpatia, né? Aí é um problema muito sério, porque é invocação de demônios. Outro símbolo conhecido, guirlanda, né? Quem já não ouviu falar, né? Acho que depois da árvore de Natal, a guirlanda ela é super conhecida, né? Tem bastante igreja que enfeita também com a guirlanda, né? Guirlanda veio origem do Império, praticamente veio do Império Romano, né? Mas ela tem outro significado, outra simbologia também. É referente à árvore de Natal também. Aí são as druidas, sacerdotisas, as wiccas, né? Elas usam isso na cabeça, tá? Simboliza a natureza, né? Diretamente a Então, mãe natureza. a guirlanda está na cabeça delas, né? Da Isso. cabeça delas. Você pode ver que toda a Wicca, quando ela vai fazer algum ritual, ela põe uma coroa na cabeça, uma guirlanda. Ela pode ser de folhas, pode ser de folhas de árvore, folha de outras plantas,
mas normalmente elas usam guirlandas de flores, tá? Para fazer rituais que dizem que são as bruxarias do bem, né? Então elas usam, todas elas usam, até os druidas também. Então veio, na realidade, a origem da guirlanda, como eu falei, veio do Império Romano, que eles faziam das folhas de louro. E o ato de costume de pendurar nas portas, isso aí foi o Tertuliano, né, que teve essa brilhante ideia de tirar da cabeça e colocar na porta, né? Vamos pôr na porta que isso aí vai trazer uma sorte, vai trazer alguma proteção para a gente. E aí, como fala, veio do memorial de consagração, o Stefano, que é o grego, né, que significa corona, né? A guirlanda, a guirlanda é um nome, praticamente não podemos falar que é um nome moderno, mas o nome certo disso daqui seria coroa ou corona, né? Corona se não me engano, é coroa, acho que em grego, né? Em latim também. Então Essa a gente pode palavra falar. é proibida, hein? Agora no YouTube. Então não pode falar mais aquela ducha? É difícil agora, é difícil. E aqui estava dizendo também, são oferendas para deuses da vitalidade do mundo vegetal, usada também como celebração das vítimas que eram sacrificadas aos deuses, né, pagãos da época. Então eles faziam sacrifícios também e colocavam essa coroa na cabeça da vítima que ia ser sacrificada, né, por deuses do vegetal. O deus vegetal é aquela árvore lá também, que a gente mencionou, aquela árvore que tem rosto, como eu falei, ele é um deus também. Então o sacrifício era feito para eles também. Então a guirlanda, na realidade, não tem nada a ver com o Natal. Ela é totalmente feita com símbolos pagãos. Aí é um druida, que é um sacerdote dessa religião que eu falei, né? Veio dos celtas. Os celtas são povos que viviam na religião da Britânia ali, né? Que hoje é a ilha da Grã-Bretanha, né? Que é a Inglaterra, Escócia, País de Gales e as duas Irlandas, tanto a República da Irlanda como a Irlanda do Norte, que faz parte do Império Britânico. É conhecido como Reino Unido, né? A gente fala Grã-Bretanha, Reino Unido. Então, essa religião praticamente surgiu de lá. E bebeu sangue, né? Como a gente mencionou também em outras seitas também. E, como sempre, né? Sempre tem as orgias também, com todo mundo participando, né? Então eles também acabaram pegando um pouco disso da Saturnália. São rituais que sempre vão ter, tá? Os rituais, você pode pegar isso de qualquer cultura antiga, a romana, a suméria, até da indiana também, algumas seitas da Índia, umas seitas antigas da China também. Você vai achar esse tipo de coisa. Isso aí veio desde a época dos Anjos Caídos, tá? Desde a época de Nimrod também já praticava esse tipo de coisa. Aí os duendes de Natal, né? Que são criaturas mitológicas, né? Na realidade são demônios, né? Veio muito do folclore europeu, né? Principalmente do folclore alemão. Mas Surgiu muita também lá. gente fala, ai que lindinhos que eles Não, são, eles né? são feitos de propósito mesmo, para ser bonitinho, né? E no começo do Papai Noel, né? Que a gente vai ver logo após, era o Papai Noel e os duendes, né? Os duendes caminhavam e tinha mais uma pessoa junto com o Papai Noel, que é o Papai Noel. O início do Papai Noel era uma figura com duas personalidades. O Papai Noel que era do bem e tinha uma pessoa que era o Papai Noel do mal. E com o tempo, e tinha os duendes que caminhavam junto. Depois os duendes acabaram tirando e acabou virando ajudante, né? Eles acharam um papel legal para os duendes e colocaram como ajudante do Papai Noel. Só que eles existem há muitos anos nas mitologias europeias, né? Eles são seres que vivem na floresta. No Brasil, eles são mais conhecidos como gnomo, né? São conhecidos como gnomos, que gnome e duende são a mesma coisa. É só a nomenclatura que é diferente. Então, eles são seres que vivem na floresta, só que também são seres... aqui no Brasil, a gente poderia pegar a figura do duende e associar ao Saci Pererê, que faz a mesma coisa que o duende. É arteiro, faz bagunça, gosta de dar uma traquinagem, os duendes são as mesmas coisas. Só que eles são demônios, né? Então eles têm que ser rejeitados, são fábulas. E a fábula é proibida. Isso está lá em 1 Timóteo 4,7, que fala que as fábulas não pode se basear em fábulas.
agora é a verdadeira imagem deles. Essa aqui ninguém mostra, né? Essa imagem ninguém mostra. Então, na realidade, eles são desse jeito aí, até pior, tô mais feio que isso aí, né? Até que ele tá razoavelmente, né? Bem feito aí. Se bobear, estão bem mais feio que isso aí ainda, né? Se bobear, deve ter 3 olhos também, deve ter 6 dedos, né? Porque é místico, né? Ele é, como fala, é cruzamento, né? Genético também, de demônios com homens, então vira essa coisa aí. Eu posso falar com bastante propriedade sobre isso, porque quando a gente faz, eu e a minha esposa, a gente faz a libertação, né, de muitas pessoas, cura interior, e quando tem essa parte aí de duendes e outros demônios, mas no caso a gente está falando de duendes, é assim mesmo. Eles têm duas faces, aquela face bonitinha e depois essa face horrível. E tem gente que ainda gosta de ver assim também.